Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Estamos no livro de Saúde e seus cuidados. Hoje, capítulo 17, página 72. Você sabe que é um transtorno somatoforme? Eles são um grupo de doenças psiquiátricas. E nós temos sintomas físicos que são significativos, porém não é descoberta a causa desses sintomas. Esses transtornos, eles são classificados por somatização, transtornos de somatização, que são sintomas físicos que são inexplicáveis, são manifestados geralmente antes dos 30 anos, e eles duram aí vários anos. Distúrbio somatoforme e diferenciado, o que é isso? É quando as queixas são múltiplas, são várias as queixas, e elas são variáveis por um tempo e são persistentes. Hipocondria, o que é isso? É uma fixação no medo de ter uma condição médica com risco de vida. Medo de ter algo que vai dar um risco para a sua vida. São sintomas persistentes, uma preocupação constante também com a aparência física. Transtorno de conversão. É um prejuízo na coordenação ou no equilíbrio. Pode dar paralisia ou uma fraqueza localizada, pode perder a voz, dificuldade para engolir, sensação de nó na garganta, retenção urinária e até sensação de perda de tato, de odor, cegueira, surdez, alucinações e até convulsão. Distúrbio de dor, dor persistente, intensa, angustiante e não se explica o motivo da dor. Distúrbio dismórfico corporal, ou seja, uma intensa preocupação com relação à deformidade imaginária ou mínima da aparência física da pessoa. Só quem pode dar o diagnóstico de transtorno somatoforme é o médico. Mas o diagnóstico ele pode criar muito estresse, frustração para o paciente. Por quê? Porque ele se sente insatisfeito pela falta de explicação do que ele está sentindo. Não tem explicação para os seus sintomas. Então, você, cuidador, deve entender as características desses transtornos. Para quê? Para auxiliar os médicos, para ajudar o diagnóstico do seu paciente. A avaliação médica são feitas com fatores psicológicos, são decisivos aí para o início do tratamento, para a severidade da doença e a duração dos sintomas. Os sintomas inexplicáveis de transtorno somatoforme acontecem frequentemente se desencadeiam umas reações que são prejudiciais para o seu paciente. Como? Pode dar ansiedade geral da saúde do paciente, uma preocupação frequente ou recorrente, excessiva, com sintomas físicos que são inexplicáveis, crenças imprecisas, exageradas sobre os sintomas, resistência ou até não cumprimento de esforço do diagnóstico, do tratamento, e demonstração de emoções fortes e muitas vezes negativas com relação ao médico. A busca pelo diagnóstico é feita por meio de visitas mais frequentes no consultório médico. Feito testes laboratoriais, exames de imagem, que às vezes são desnecessários até, procedimentos invasivos, potencialmente perigosos. Isso são características que o paciente busca para ter aí o diagnóstico do porquê dos seus sintomas, do porquê que ele está sentindo. E diante de tudo isso, nós podemos ter um resultado negativo, uma grande frustração para o seu paciente, que é não descobrir o porquê desses sintomas. O médico, então, ele tem que construir uma aliança terapêutica com o seu paciente, ter empatia com o paciente, durante todos os encontros que vão ser feitos com o médico, que podem ser frequentes. O cuidador
você cuidador, quando você se deparar com pacientes que têm esse quadro clínico, semelhantes a transtorno somatoforme, você deve conversar com o médico, com a família, para relatar a realidade e ajudar no tratamento. Qual que é o foco do tratamento? É uma melhora da vida diária desse paciente. Uma redução do estresse aí nesse caso é fundamental. Devemos ter também um aconselhamento para as famílias, para a família desse paciente, para os amigos, ter aí auxílio de psicólogos. Dentro do auxílio psicológico, pode ser feito a terapia cognitiva comportamental, que ela auxilia no tratamento, vai auxiliar aí nesses transtornos, esses sintomas que o paciente está tendo. A terapia vai fazer o quê? Vai tentar corrigir os pensamentos distorcidos que esse paciente tem e essas crenças irrealistas. Os benefícios dessa terapia vai incluir a redução da frequência e intensidade dos sintomas, custo dos cuidados, melhor funcionamento do seu paciente. Então, você, cuidador, que for conviver com um paciente que apresente transtorno somatoforme, você deve entender que as queixas do seu paciente, os sintomas, são reais. Por isso, deve ter muita paciência. Paciência com o quê? No convívio diário, para buscar e manter uma boa relação, uma confiança com o seu paciente. Você, cuidador, por meio de bondade, mansidão, carinho, respeito, companheirismo, atenção, você vai promover no paciente uma sensação de bem-estar, que vai auxiliar na recuperação da saúde desse paciente. Então, o cuidador é uma pessoa principal no tratamento de pacientes com transtornos somatoformes. Por quê? Porque o convívio do cuidador com o paciente é diário, por meio de ações que você pode estar ajudando na melhora da qualidade de vida dele. Na página 75, nós temos 2 exercícios. Primeiro, quais são as doenças e as características que compõem os transtornos somatoformes? Segunda, qual o papel do cuidador no auxílio do diagnóstico de paciente com transtorno somatoforme? Na página 76, capítulo 18, nós vamos começar a ver agora quais são os cuidados que você, cuidador, deve ter com os remédios, com a medicação do seu paciente. É fundamental, cuidador, que você domine os princípios que envolvem o uso racional de medicamentos. O Ministério da Saúde e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, definiu assim: o uso racional de medicamentos parte do princípio de que o paciente recebe o medicamento apropriado para as suas necessidades clínicas, nas doses individualmente requeridas, por um adequado período de tempo, e a um baixo custo para ele e a sua comodidade. Então, portanto, é importantíssimo que faça o uso racional do medicamento, nem a mais nem a menos. Quais são os conselhos importantes que você deve ter para o seu paciente? Caso o seu paciente estiver se sentindo mal, procure o médico imediatamente. Por quê? Ah, não, eu vou dar tal remedinho que foi bom para minha tia, vai fazer bom para o meu paciente. Nem sempre o remédio que foi bom para o vizinho, para o parente, para o amigo, vai ser bom para você ou para o seu paciente. Então, portanto, só quem deve indicar medicamentos é o médico. Devemos estar atentos também à receita médica. Como essa receita deve vir até você, né? O que a receita deve ter. É importante você também questionar o médico no momento da consulta, né? Ou até pedir para a família questionar o médico sobre isso, sobre interação medicamentosa. O que é isso? É quando um remédio interage com outro produto, com algum remédio, com algum alimento, com algum líquido. Então, certifique-se, quando você for dar um medicamento ao seu paciente, esteja certo de que o remédio pode ser consumido com aquela alimentação, com aquela água, com aquele leite ou com outros remédios. É importante você, cuidador, saber disso. É importante saber se o remédio que o paciente também já toma vai interferir com o remédio que o médico está passando agora.
Outras dicas que são importantes. Solicite que o médico coloque na receita se pode tomar o genérico. Qual é o genérico? Consulte um farmacêutico. Se você for fazer a troca de marca do remédio por um genérico, apenas compre medicamentos com orientação médica. Vamos receber o remédio então. Primeiro, a receita. Confira a receita. Veja se você está a receita que você está recebendo, você está entendendo o que está escrito, né? Então, veja se na receita tem o nome, a concentração, a apresentação. Na página 78, nós temos aqui um modelo de receita, aonde está descrito tudo o que deve conter numa receita médica. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o local da consulta, devemos ter o nome completo do paciente, nome do remédio, a dose, a forma farmacêutica, ou seja, se é comprimido, se é líquido, se é cápsula, a frequência que deve ser dado esse medicamento, de quanto e quantas horas, a duração do tratamento, 5 dias, 15 dias, 1 mês, o nome do remédio, o número do conselho desse médico, né? Ou seja, o número dele no CRM, carimbo, assinatura e a data. Quando você for comprar um remédio para o seu paciente, quando você pegar o remédio para dar para o seu paciente, verifique o estado da embalagem. A data de validade, o rótulo, o lacre, a tampa do remédio se não está violado, o aspecto da embalagem por fora, isso é muito importante. Podemos ler a bula do medicamento também? Sim, na bula tem informações importantes, então, portanto, não jogue fora a bula enquanto o seu paciente estiver tendo tratamento. Como tomar o remédio? Verifique se esse remédio pode ser utilizado, pode ser ingerido junto com outros alimentos. Siga a orientação do médico. Na bula também tem esse tipo de orientação, se eu posso tomar esse remédio com certo tipo de alimento, ou se devo evitar com que alimento, se devo evitar tomar o remédio junto com outros tipos de medicamentos. Evite a ingestão de remédios com leite. O medicamento foi feito para ser tomado com água, sempre, e não com leite. Na página 79, nós temos uma questão. Baseado nas informações dos cuidados com a medicação, vocês vão fazer uma cartilha para instruções dos cuidados com medicamentos. Uma cartilha simples, ou aqui mesmo no livro de vocês, vocês vão escrever aqui quais são as orientações que devem ter com os medicamentos diante do seu paciente. Pessoal, estudem, façam os exercícios e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!